Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Mike e hoje a gente vai finalmente começar um vídeo que fazia muito tempo que a gente estava se preparando para fazer. A gente vai falar sobre o Karl Marx e será que ele era trouxa? Será que ele foi um gênio? Será que ele foi desonesto, intelectual? Olha, antes que vocês... é lá, mais um que vai querer refutar o Marx e tal. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Pronto. Eu peguei para estudar essa edição condensada do Capital, tá? E já teve trouxa falando, mas esse livro é curtinho, né? Todas as ideias estão aqui, tá? Ele só é um pouco mais objetivo e mesmo assim deu e tá dando um puta de um trabalho, né? Eu fui fazendo as minhas anotações aqui, né? De acordo com o que eu lia, né? Então vai ter uma live, a gente vai fazer uma live específica sobre o Capital, né? E a visão marxista. Mas hoje eu vou falar mais, não vai ser um ad hominem e nem vai ser uma refutação, tá? Então se você tá esperando, o libertário vai refutar o Marx. Não, cara, eu vou só fazer uma reflexão sobre as impressões que eu tive estudando, né, esse livro. E eu também já li, o primeiro livro que eu li, né, tá aqui as anotações e tal, ia colocando as coisas aqui. Ainda tem algumas coisas para eu finalizar. Mas deixa o roteiro aqui. Esse vídeo ele vai ser uma reflexão, então se você é marxista, eu estou te convidando a fazer essa reflexão comigo. Se você não é, se você nunca leu Marx, essa reflexão vai ser muito válida também, tá? Então, se você quiser se aprofundar, você vai ter que ler o livro, você vai ter que ler o Manifesto Comunista, você vai ter que assistir outros vídeos de pessoas interpretando isso. Então não é fácil, cara, porque é muito extenso o que ele escreveu, tá? E eu vou falar aqui as impressões que Mike, tive ao estudar isso. Então, a primeira coisa, qual que é a treta que dá quando a gente fala do Marx? De novo, eu falei no vídeo da semana passada sobre relativismo. As pessoas não separam o ontológico do epistêmico. Elas não separam o que é o fato objetivo independente da interpretação humana, que está relacionada ao ontológico por trás daquilo, e a epistemologia, a maneira que a gente obtém o conhecimento. Então, quando eu vejo umas discussões envolvendo capitalismo, marxismo, comunismo, eu vejo que as pessoas pegam os conceitos que o Marx fez e usam ele como verdades absolutas. Então a primeira reflexão aqui vai ser a seguinte, o que aconteceu ali? A gente separando o ontológico do epistêmico vai dar para chegar numa conclusão sobre o Marx ser trouxa, não ser trouxa, ser um gênio, ser um desonesto intelectual, ser burro ou não ser burro. Vamos lá. E primeira coisa, ele diz, qual que é o contexto que o livro foi escrito, né? Então, primeiro o Marx escreveu, junto com o Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. Então, esse dado é importante, grava aí, Primeiro, o Marx, junto com o Engels, escreveu o Manifesto Comunista. O que ele fala no Manifesto Comunista? Ele fala sobre a luta de classes, que as pessoas, a humanidade tem vivido essa luta de classes, o mais forte explorando o mais fraco, né? Então sempre houve isso, segundo Marx. Tudo que eu estou falando é segundo ele. Segundo ele, sempre houve essa exploração através de escravidão, através de uma tribo indo lá estuprando, matando, dominando outra tribo pela força. E aí ele chega e fala, trabalhadores do mundo univos, porque vocês estão sendo explorados, né, por uma maneira que aparentemente é mais branda ali, mas vocês estão sendo explorados pelos donos dos meios de produção, que é o capitalista opressor, o burguês, tá? Então, primeiro ele escreve isso no Manifesto Comunista. É meio que um convite, era um livreto mesmo, né, para ele distribuir para os trabalhadores. Qual que é o propósito? Os trabalhadores se unirem, né, votarem num representante da classe trabalhadora através do Partido Comunista e depois disso fazer uma revolução, que é com banho de sangue, porque ele era contra uma revolução pacífica. Não, revolução pacífica já é esquisito, né? Mas ele queria que os trabalhadores tomassem para si os meios de produção e aí sim a exploração acabaria com o tempo, né? Eu estou resumindo aqui porque não dá para... vai ficar um vídeo de 3 horas, né? Então, esse dado é importante. Primeiro ele escreve um manifesto comunista convidando os trabalhadores, né,
a se unirem e a lutarem contra esse sistema capitalista que, na visão dele, é uma maneira de explorar o trabalhador. Então, assim, a gente já consegue perceber que o Marx é contra um inocente, na visão dele, ser explorado. Então, isso é importante. Ele era contra a exploração de um indivíduo por outro. Tá? Agora, olha que curioso. O trabalho bruto mesmo dele, demorou, se eu não me engano, foram 16 anos para ser concluído. É justamente o Capital. Né? Tanto que teve uma parte que, se eu não me engano, foi escrita após a morte dele pelo Frederick Engels. Lá, ele terminou, né, algumas coisas. Posso estar falando merda, tá? Mas o que eu sei é, foram 16 anos para concluir. Só que, olha que curioso. Primeiro ele escreve um manifesto comunista, já convidando a galera a fazer uma revolução. Aí só depois ele vai publicar todo o estudo que ele fez para chegar nessa conclusão. Então o que me parece, a impressão que eu tive, eu posso estar errado, estou falando da impressão que eu tive. Ele comete aquela falácia do atirador, sabe qual que é a falácia do atirador? Eu pego ali e eu dou um tiro na parede. Ahá! Aí eu vou e pinto o alvo em volta daquele tiro, com o tiro bem no centro ali, né? Como se eu tivesse sido um atirador exímio. Então, como que ele chegou na conclusão do valor trabalho, que o trabalhador estava sendo explorado, que os meios de produção deveriam ser tomados à força? Ele já chegou nessa conclusão e depois ele desenvolveu a análise dele. Então me parece que houve um pouquinho de desonestidade intelectual, que ele já estava com a conclusão na cabeça, eu preciso... Ah não, isso está errado. E a gente, pensando no contexto histórico, né, ele viu criancinhas trabalhando 12 horas numa fábrica, a galera se fodendo, ele viu isso, então você tem que levar em consideração o contexto que ele escreveu. E talvez, eu não sei se ele ficou revoltado ou não, né? O Marx era judeu, então tem o lance também dos judeus estarem com alguns problemas ali na Europa, né? Em relação à apropriação de terra, não tinha uma nação ainda. Então tem várias coisas envolvendo, né, esse conceito do marxismo aí. Mas olha que curioso. É a mesma coisa que eu falo assim, gente, é o seguinte, eu escrevi um livro aqui, todo mundo vai ter que enfiar o dedo no cu e chupar. Todo mundo. Tá? Depois eu explico por quê. Aí eu levo um tempão, né, começo a fazer uma análise histórica, vou fazer uma análise de como as coisas funcionam, né, que é o jeito que ele fez com o processo de produção capitalista. Ele faz um estudo bem profundo em relação à moeda, às trocas, a como a força de trabalho do trabalhador é transformada em mercadoria, e aí ele chega lá na conclusão dele de mais-valia, só que primeiro ele já estava com a conclusão pronta na cabeça dele. Entendeu? Então, eu falei no comecinho do vídeo, separar o ontológico do epistêmico. Então vamos lá. Onde que eu acho que o Marx errou nesse sentido de... Talvez nem tanto o Marx, mas os seguidores dele. O que o Marx fez foi, ele desenvolveu um critério para transformar o valor trabalho em algo objetivo, que era o que ele queria fazer. Ele queria fazer isso, não foi um acidente. Não foi um acidente. Ele queria buscar ferramentas, argumentos e chegar na conclusão lógica que valor, trabalho é algo objetivo, o valor das mercadorias é algo objetivo. Ele está atrelado ao tempo socialmente necessário para aquela mercadoria ser produzida. Ele fala lá que o trabalho é uma derivação do esforço físico humano, só que faltou uma coisinha, que é a primeira observação que eu fiz aqui. Vamos separar de novo, ontológico e epistêmico. A essência da vida humana não tem valor objetivo. A vida humana não tem valor objetivo. Vou explicar o porquê. Talvez eu estou descartando a possibilidade de um Deus ter criado todos nós com propósito, ou de vários deuses ter criado nós com propósito. Eu não sei como a gente passou a existir, tá? Se foram aliens, se foram deuses, se foi um deus, se alguma religião está correta, eu não sei. Então, por enquanto, estou descartando essas hipóteses, tá bom? Então, a vida humana, ela não tem valor objetivo. O valor que a gente dá para a nossa vida e para a vida das outras pessoas é individual, é subjetivo, depende da nossa
interpretação da realidade, das nossas experiências pessoais. Você pode me achar um monstro por falar isso, mas se eu tiver que escolher entre a vida da minha mãe e a vida de 5 bilhões de pessoas, eu vou escolher a vida da minha mãe e foda-se 5 bilhões de pessoas. Sabe por quê? Porque 5 bilhões de pessoas não vão ter a relevância na minha vida, não vão me causar o bem-estar, não vão me causar a felicidade que a vida da minha mãe causa. Então, tá vendo como é subjetivo? Talvez para uma outra pessoa ela fala, não, quanto mais vida humana, mais valor. Para um suicida, a vida dele não tem o menor valor. Então, ontologicamente falando, não tem como valor trabalho ser objetivo, porque ele deriva do esforço humano, da vida humana, que ontologicamente, até o momento, não é objetivo. O valor que cada indivíduo dá às coisas é subjetivo, depende da interpretação dele, de como ele enxerga o mundo, da visão de mundo dele, tá? Então, isso quer dizer que seja impossível criar um critério objetivo? Opa, aí a gente vai para o epistêmico. É o que o Marx fez. Ele colocou tempo socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Mas olha, eu posso fazer isso com qualquer coisa. Vou voltar aqui, meu assistente. Vamos supor, vou usar esses dois objetos aqui, ó, meu machado e minha faca. Ó, vamos supor, eu posso falar assim, o tempo socialmente necessário para produzir essa faca é 8 horas de trabalho, para produzir esse machado são 10 horas de trabalho, por exemplo. Né? Isso foi o que o Marx fazia. Então, ele sabe que, opa, esse machado vale mais que essa faca. E o Marx fazia uma diferenciação importante de valor e de preço, que é uma treta que os marxistas ficam putos quando confundem a mesma coisa. O valor na cabeça dele é sempre objetivo, é o tempo socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. O preço ele já vai poder variar, a pessoa pode colocar um desconto, ele pode variar de acordo com a oferta e com a demanda. Então isso dá uma treta, porque a pessoa fala, ai, você confunde valor com preço. Para um marxista, o valor é sempre objetivo na cabeça dele, o tempo socialmente necessário para produzir. E não adianta você vir com aquelas coisas, ah, se eu produzir uma pizza queimada, não sei o que, você tá falando merda. No primeiro capítulo do livro aqui, ele já fala disso. Então, ó, independente, a coisa que você produz, ela tem que ter utilidade, tá bom? Tem que ser algo com utilidade. Então eu vou criar o meu critério, só para você ver o que o Marx fez, ó, quando a gente não separa o ontológico do epistêmico, né? O Marx, ele criou um critério arbitrário, que na cabeça dele era o valor, o tempo socialmente necessário para produzir a mercadoria, mas pode ser qualquer coisa. Se você quiser transformar o valor das coisas em algo objetivo, você pode usar o critério que você quiser. Por exemplo, ó, vamos lá, imagina que o critério que eu vou usar é a quantidade de peidos que são soltos enquanto aquela mercadoria é produzida. Então, enquanto eu produzia esse machado, eu soltei 2 peidos. Tava lá, né? Enquanto eu produzia essa faca, eu soltei 4 peidos. Então, quer dizer, uma faca é igual a 2 machados, né? E aí, independente do preço, da quantidade de facas no mercado, de haver uma escassez ou não, eu vou falar, não, mas esse é o preço. O preço não tem nada, é diferente de valor. O valor é a quantidade de peidos que foram soltos enquanto aquela mercadoria era produzida. Isso é um critério arbitrário. E aí imagina que os meus seguidores começam a usar esse critério arbitrário como se fosse uma verdade absoluta. É exatamente o que acontece com os marxistas. Eles pegam o critério que o Marx usou. Deixa eu guardar isso aqui. Eles pegam o critério que o Marx usou e colocam como se fosse algo irrefutável, algo genial. Ele foi muito bem no que ele fez? Foi, é lógico que ele foi. O Marx é um cara extremamente importante, influenciou muita gente. Mas é um indivíduo com uma visão e um critério arbitrário. Não significa que isso seja uma verdade absoluta ontológica. É um critério que um indivíduo resolveu usar para transformar o valor das coisas em algo objetivo. Então, ao meu ver, o valor que a gente dá às coisas é completamente subjetivo. Valor e preço, para mim, não tem diferença, é só a maneira que a gente demonstra o quão importante aquele objeto é pra gente. Eu acredito um pouco na utilidade, acredito na teoria
utilidade marginal decrescente. Então, quanto mais daquela coisa você tem, se eu tiver 100 machados, eles vão ter muito menos valor para mim do que se eu tenho, como agora, eu só tenho um machado. Então, conforme eu vou adquirindo mais, a utilidade daquilo vai ficando decrescente. Inclusive, pode virar até um estorvo. Se chegar um caminhão de machado aqui, não vai ter nem onde eu colocar. Então, essa diferenciação na cabeça deles era em relação ao preço, mas não ao valor. Mas o valor da vida humana não é objetivo. Ele depende da interpretação da realidade de cada indivíduo. Que eu falei para vocês, o valor da vida da minha mãe é muito maior do que de 5 bilhões de pessoas. Por quê? Então, a quantidade de prazer, de felicidade, de satisfação que eu tenho na minha vida por ter a minha mãe comigo é muito maior do que 5 bilhões de desconhecidos. Então, a vida humana não tem valor objetivo, ontologicamente falando. Como que o trabalho, que é uma derivação dessa vida humana, vai ter? Ele não tem, ontologicamente falando, tá? A essência daquilo. Epistemologicamente, a gente pode criar o critério que a gente quiser, tá? Bom, já falei aqui do manifesto, já falei dos critérios objetivos, tá? Valor da vida humana, você pode criar... Tá. Falei a impressão que eu tive, né, dele cometer aquela falácia do atirador, né, já estava com a ideia na cabeça dele. Então isso é muito importante vocês terem em mente. Primeiro, como que eu chego na conclusão antes do estudo? Né? Ele falou, eu preciso provar que isso tá certo. E aí ele faz todo isso. E é difícil ler porque ele se repete, cara. É denso o livro e a diferença tá aí. A vida humana não tem valor ontológico intrínseco. Talvez a minha vida tenha alguma relevância para você por causa que você vai com a minha cara, você gosta do material que eu produzo, talvez ela não tenha nada de valor. Eu sei que minha vida para as pessoas que me amam vão ter muito mais valor do que para um desconhecido. Então, você pode criar o critério que você quiser para transformar algo que é subjetivo em objetivo, mas isso não vai transformar isso numa verdade absoluta. Então, se você for marxista, enfia isso na sua cabeça. O que você acredita é uma interpretação da realidade. É um critério arbitrário criado por um indivíduo. Você é completamente livre para acreditar nisso. Qual que é o problema? Se você quiser obrigar indivíduos a ter a interpretação do mundo, da realidade, da sua maneira, aí você se torna um criminoso. Tá? Você pode seguir o Marx, as ideias dele, você quer viver num arranjo social marxista, você tem todo o direito, você só não pode obrigar indivíduos a viver assim. E isso é o que acontece hoje. Quando a gente tem um governo que escolhe uma interpretação da realidade arbitrária e quer forçar as pessoas a viverem daquela maneira, aí a gente tem um crime, a gente está falando de escravidão. Você deve ser livre para ter o arranjo social, para viver a sua vida da maneira que você quiser. A única restrição é iniciar agressão contra inocentes. Então, resumo do vídeo. O Marx acertou? Ele acertou numa interpretação arbitrária da realidade que ele quis fazer. Você pode seguir sim ou não. Isso é uma interpretação que é uma verdade absoluta. Ele realmente descobriu o valor objetivo do trabalho? Não, ele criou uma maneira de transformar aquilo em algo objetivo. Não quer dizer que ele esteja certo, pois a vida humana não tem valor intrínseco. Objetivo, desculpa. A vida humana não tem valor objetivo. O valor que indivíduos dão às coisas é algo pessoal, algo subjetivo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar aqui. Tá, já falei daqui. Uma outra coisa que é importante, gente. No Capital ele fala sobre a exploração. Cara, não tá quente aqui. Ele fala sobre a exploração. Ele coloca o burguês como um criminoso explorador. Só que como que um mercador, como que um burguês passou a ter poder? Ele precisava oferecer um serviço lá para os nobres, certo? Eles eram mercadores, né? O rei, eles forneciam serviço para os nobres e para os reis.
ele não teve a ajuda dos reis, eles não foram privilegiados, eram mercadores que ofereciam alguma coisa que uma galera dava valor. Aí o valor. Então, eles só tiveram uma ascensão social porque eles ofereceram algo que muita gente dava valor. Eles começaram a ganhar dinheiro. E com dinheiro eles começaram a crescer. Então o Marx fala no livro dele, eu não vou lembrar o capítulo agora, mas ele não é contra o pequeno burguês. Ele era contra o grande capitalista que detém os meios de produção. Mas se você produz o seu trabalho, você tem o fruto do seu trabalho, ele não via problema nenhum. Ele até comenta isso quando ele começa a falar da revolução. Se você quiser ficar de boa aí, você tem a sua fazendinha, você mesmo faz as suas coisas, você não está explorando ninguém. Ou seja, então a origem do burguês foi assim, ele só fez o trabalho dele muito bem feito, pessoas começaram a consumir aquilo e aí ele cresceu. Só para concluir o raciocínio do vídeo, gente, o burguês passou a crescer porque ele ofereceu um serviço que muita gente estava dando valor e estava consumindo. Ele começou a crescer, eventualmente ele foi acumulando capital, que na visão do Marx é errado, você acumular riquezas. Ele acha que para você acumular riqueza, você acaba sempre roubando outra pessoa. Isso não é verdade. Quanto mais liberdade econômica você tem, mais riqueza é gerada, mais as pessoas prosperam. Se você fazer um estudo detalhado sobre a história da pobreza no mundo, você vai ver que pós-revolução industrial, a miséria no mundo começou a diminuir. A qualidade de vida que as pessoas têm hoje no mundo é muito superior do que antes de revolução industrial. Então, o burguês, a origem dele foi simplesmente alguém que ofereceu um serviço que muita gente dava valor. E depois que entra o governo fazendo alguns acordos, aí a gente vai ter o que a gente tem hoje, que é o corporativismo, que é o governo privilegiando algumas pessoas ali, impedindo um livre mercado de verdade, né? E aí barrando a concorrência, é o que acontece hoje. Então, conclusão do vídeo, a vida humana não tem valor intrínseco objetivo, ontologicamente falando. Logo, o valor do trabalho não tem como ser ontologicamente objetivo. Epistemologicamente, a gente pode criar o critério que a gente quiser e conhecer esse critério objetivamente, mas é uma definição arbitrária. Ok? É a mesma coisa a gente falar sobre bom ou mal. Ontologicamente, bom ou mal, né? Vão ser subjetivos, vão depender de sujeitos. Epistemologicamente, a gente pode criar o critério que a gente quiser. Tá? Então você é livre para seguir as ideias do Marx, para defender as ideias do Marx. Você só não deve obrigar inocentes a seguirem essas ideias. Se a sua ideia é boa, você convence pessoas com argumentos e não com agressão. Isso é a coisa mais importante que você tem que considerar quando a gente fala de lei, de ética. Por isso que a existência de um Estado é errado, porque ele escraviza as pessoas. A existência de um rei é errado, porque escraviza as pessoas. Tá? Indivíduos devem ser livres para fazer o que eles quiserem, menos iniciar agressão contra inocentes. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha aí. Se eu falei alguma besteira, me desculpa, tá? Comenta aí, a gente vai trocar uma ideia, né? Me corrija, que aí eu também aprendo, ok? E semana que vem eu acho que a gente vai falar sobre o Estado. Vamos conversar sobre Estado, sobre imposto, tá? Algumas coisas aí que a gente acaba fazendo no automático e tem como se fosse correta e não são. Beijo do trouxa, falou!